noite, meu Brasil lindo! Estamos aqui nos estúdios da ISTV. Vamos passar aí esse final de tarde com muito conteúdo e informação para vocês. Olha só que até rimou, né, minha gente? Bem, pessoal de casa, tá aí, todo domingo tô trazendo para vocês assuntos que interessam para a nossa vida, na verdade. É tanta coisa para a gente refletir, para a gente mudar, para a gente inovar. Então eu tenho trazido aí todo final de semana, todos os domingos, assuntos inéditos, exclusivos, que não se fala na TV, mas que interessa para a nossa vida para valer. E eu tô cheia de rima hoje, né, minha gente? Bem, tá aí, nosso WhatsApp vai estar 321, JP muito rápido, está aí na tela. Vocês sabem que eu gosto de interagir com vocês. Mandem aí os seus recadinhos. Oi, Cris, tô aqui, tô sofazando, tô fazendo nada, tô assistindo você, tô teclando, tô fazendo pipoca, cafezinho, hora boa, hein? Quem estiver fazendo pipoca, cafezinho, por favor, manda uma fotinho. Amo tudo isso. Bem, mandem aí as cidades e os estados que vocês estão conectados aí com a ISTV e conectados com a Cris, tá certo? Hoje, vou chamar primeiro o cara ciumento da nossa parada aqui, que é ele, meu querido amigo, meu amigo Charlie Brown. Tem que ajudar ele a levantar. Ai, caramba! Trabalha com a melhor idade, é isso, não consegue levantar do sofá da entrevista. Flavinho, tu não tá tão novo assim, vamos dizer. Hã? Tô novo. Tá novo, né? Tô novo. Tá inteirão, Flavinho anda a cidade toda. Oh, Rosa, amanheceu tão triste. Eu não sei o que aconteceu. Não vejo o cravo branco no jardim. E a camélia desapareceu. Ele começou o Brasil daquele jeito, daquele jeito. Thiago Vick está aqui hoje, vem cá. Minha estrela se matando de rir. Thiago é mega alto, eu tenho que abrir câmera para ele, um passo atrás. O cara é muito alto, 1,90 m, apresentadora 175, forçado, com salto e tudo mais, minha gente. Thiago Virques, um prazer. Obrigado por aceitar meu convite. Amor. Obrigado. Mas também, com o Flávio do lado, como é que a gente não ri? É claro! Pelo amor de Deus. Gente, aqui nos bastidores, enquanto a gente aguardava, né, tudo ficar organizado, eu e o Flávio tivemos um papo tão gostoso, nós só estávamos dando risada. Flavinho, meu mascotinho. Meu mascotinho, né, meu amor? Não é mais um. Já tá se aproveitando, deu! Já tá se aproveitando, deu! Esta figura. Pessoal de casa, tá aqui, ó. Thiago Virques, entrem aí para vocês conhecerem o trabalho dele. Ele é meu consultor de imagem, vocês sabem que ele cuida aqui da minha figura, meu cabelo, né? Opina nos meus looks e descreve minha personalidade. É um barato, é muito legal esse trabalho. Tô amando. Né, já estamos aí, eu nem sei, já faz um ano já? Vai fazer, né? Tá para fazer um ano já. Tá para fazer um ano de trabalho, um ano, né? Porque passa rápido, voa. E aí, se vocês precisarem de qualquer dica, gente, para compor a imagem que vocês querem apresentar para o mundo, é ele. Consultor de imagem, nós vamos fazer eventos juntos, quem quiser participar, a gente vai abrir inscrições logo, vamos dizer dia, local e onde, e vamos ensinar truques para vocês brilharem nesta vida, porque todo mundo quer fazer sucesso, quer se sentir bem, quer se conhecer melhor, quer se projetar melhor para o mundo, não é certo, minha gente? Com certeza. Que nem o Flavinho. Flavinho, o seu look passou pela consultoria e análise do nosso Thiago? Não conversamos a respeito disso. Thiago! Senão eu tinha que voltar em casa. Ele quer dizer que ele precisa de uma consultoria de imagem. Você precisa de ajuda de como se vestir para vir no programa, ou para ir para os seus eventos. Todo mundo precisa de ajuda na vida. Né? Certo. São poucas as pessoas que não precisam de nada que de já alguém. Se autoproduz, já sabe como se portar, como falar, como se vestir. São poucas, né? Mas a maioria precisa de alguém para orientar. Sei, eu acho que quem faz isso na sua casa é a Rosângela Bose. Pode ser. Pode ser, ele não conta nunca os segredos dele. É um homem misterioso, Flavinho, né? Flavinho, por que você tem tantos segredos? Conta aqui pro Brasil. É naquela ou naquela? Naquela. Naquela.
Por que você tem tantos segredos? Falta de cabelo. Uma falta de cabelo não é segredo pra ninguém. Falando nisso, ele podia, né, fazer lá uma coloração, né, nas mechas dele, né? Inclusive, a gente estava então. até comentando sobre prótese. Então. Ele tem interesse. Opa, pera, Flavinho Cabeludo? Aham. Ai, que lindo! Quem sabe eu e ele, a gente batendo um papinho ali, a gente não pode colocar esse projeto em prática e logo vocês vão ver Flavão aqui com um topete de Ai, eu quero respeito. ver ele fazendo assim com a franja. Vai ser o máximo, Flavinho. Tudo isso é brincadeira, gente. Hein? Brincadeira? Brincadeira nada. Eu quero ver, já Eu pensou? digo que toda brincadeira tem seu fundo uma verdade. Opa, esse programa tá esquentando. E vamos falar de verdades. Nossa pauta de hoje, minha gente, nós vamos apresentar aqui, eu e Flávio e Thiago. Vamos falar de inteligência emocional. A gente lançou na internet, né, um spoilerzinho, fizemos uma chamadinha Sim. sobre os arquétipos e passamos na semana passada o vídeo do Thiago explicando, só dando uma introdução do que são arquétipos, né? E hoje nós vamos explicar mais detalhadamente como é que são essas personalidades e vocês vão se ver e vão ver pessoas também e vão se divertir de identificar que tipo cada um é de arquétipos, né? E o que influenciam na nossa vida, e eu pedi para a produção colocar, ficou ótimo o JP que ali embaixo está assim, ó, desde a infância há sinais. Com certeza. Porque a gente dá sinais do que a gente vai ser quando crescer, essa coisa de, que você vai ser quando crescer, é muito real, gente. O que a gente brinca, o que a gente faz ali, já revela bastante da nossa personalidade, né, Thiago? Mas, com certeza. Tudo que um ser humano é, o outro também pode ser. Só que existe até uma história que eu vi há pouco tempo na TV, de que as crianças podem até inventar palavras. Na psicologia, por muitos anos, falava que a criança só repetia, né? Só repetia o que os adultos faziam. Então, por que a criança inventa palavras se ela, teoricamente, só repetia? Não, já nascemos com algo, nós já temos aquele fogo dentro. Então, só tem que saber para onde nós vamos guiar essa energia criativa. Exatamente. E fazer dessa pessoa, ou pelo menos desse ponto, né, mais forte, deixá-la muito mais em evidência. Fazendo com que, por exemplo, crianças que adoram brincar de heróis, por exemplo, muito provavelmente elas vão gostar mesmo de fazer coisas para os outros. Segura! Vamos falar Tá sobre bom. isso! Parei. Infância! Parei. E agora eu tenho que chamar comercial de patrocinador, gente, porque a gente vive disso, é televisão, né? Vamos chamar aí um minutinho de comercial e a gente volta já já. Vamos ver esses sinais da infância sobre a nossa personalidade. Muito interessante.
Fátima é uma inspiração para nós mulheres, confirmando aquilo que eu sempre falo para vocês, que o poder das mulheres, basta você acreditar, você se dedicar. Doutora Fátima, muito obrigada por me receber na sua casa, de coração, muito obrigada mesmo e parabéns pela sua conquista, né? Eu que agradeço, Cris, me sinto lisonjeada em receber você aqui. Obrigada. Você então, agora, olha que lindo, gente. Vocês sabem que eu estou toda hora prestigiando os eventos de segurança pública, secretária de segurança pública, secretária da mulher, delegadas todas da Baixada Santista, em São Paulo, e aqui a delegada doutora Fátima, em São Miguel Arcanjo, aqui no interior de São Paulo, tá certo? Bem, doutora, como é que foi? Conta pra gente. Quanto tempo você conquistou seu posto de delegada? Pode contar para o pessoal? Sim, Cris, eu comecei a estudar mesmo, focada para o concurso de delegada de polícia em 2020. Coincidentemente veio a pandemia, em fevereiro. Aí, final de janeiro, fui para Minas, que eu sou mineira, fui passear. Aí eu conversando com meu pai lá na roça dele, eu falei, pai, vou chegar em Minas, vou chegar em São Paulo. Assim que eu chegar em São Paulo, o meu foco é parar, me organizar e começar a estudar para delegada de polícia. E eu só vou parar de estudar quando eu passar. E assim foi em 2020. Comecei com as minhas aprovações, graças a Deus. Em 2022, passei no concurso da Bahia e no concurso de São Paulo. Em 2023, tive o privilégio de fazer a Cadepol na Bahia. Finalizei a Cadepol na Bahia em janeiro desse ano. Aí, coincidentemente, concomitantemente, veio já a posse em São Paulo em maio desse ano. Aí, desde maio desse ano de 2024, que eu sou delegada de polícia, fiz a Cadepol. Em novembro, finalizamos a Cadepol, a gente já entra empossado, finalizamos a Cadepol e eu tive o privilégio, por Deus, de vir para São Miguel Arcanjo agora no final de novembro. Gente, fantástico, né? Isso é você acreditar, é você perder as crenças limitantes. Ela veio lá de Minas, né? Teu pai trabalhava com o quê? Então, meu pai, ele é pedreiro e minha mãe, ela é merendeira numa escola. Ou seja, ela não pensou se a família tinha condição ou não tinha condição. Ela estudou. Como é que você conseguiu se formar como advogada? Sim, Cris, vim de Minas com 18, 19 anos, com esse propósito. Sou de uma cidade do interior, do Vale de Ritionha, de mais ou menos 5.000 habitantes. Venho de uma família muito humilde. Meus pais são separados desde quando eu, que sou a mais nova com a minha irmã gêmea, com os 9 anos de idade. Então a gente sempre teve muita dificuldade, passou muita necessidade na vida. E em Minas, por ser uma cidade muito pequena, lá não tem faculdade de direito, não tem essas faculdades maiores. Né? O que tem lá mesmo é faculdades à distância, para licenciatura, para essas faculdades que a duração é menor. Aí eu tinha a opção de ir para BH, ou São Paulo. E como eu já tenho em São Paulo, minha irmã mais velha, já tinha vindo nos anos anteriores também na luta para estudar, para ver se conseguia alguma coisa. Em BH eu não tinha familiares, vim com a cara e com a coragem em 2010, em São Paulo. Lembro que eu cheguei aqui em São Paulo no dia do aniversário da cidade, dia 25 de janeiro, da capital de São Paulo. Aí Deus me ajudou que no início de fevereiro já consegui meu primeiro emprego em São Paulo como balconista numa padaria. Já fiz inscrição na faculdade, na época era o Uniban. Fiquei 4 anos fazendo essa faculdade. Depois dessa padaria consegui um estágio. Depois comecei a trabalhar de paralegal na área do direito. E em 2014 terminei a faculdade, passei no AB, advoguei 7 longos anos, mas fundamentais para me preparar, para dar maturidade profissional, né? Porque a carreira de delegado de polícia, por mais que seja sonho, seja propósito, como você já entra como dirigente de carreira, você tem que ter uma maturidade profissional, além de vida. E uma base sempre de direito, né? Os delegados sempre estudam a questão das leis como advogados, sim, formados como advogados. É isso mesmo. Aí fiquei advogando 7 longos anos, fiz 2 pós-graduações e em 2020 parei, foquei e fiquei até eu ser aprovada como delegada de polícia, graças a Deus.
Gente, mega orgulho, ela me representa, assim como eu digo para todas as mulheres, não só as autoridades, mas também todas as mulheres que realizam de todas as áreas. Vocês me conhecem, o quanto eu incentivo, o quanto eu apoio. E tem mais um detalhe. Vocês vão pensar assim, estão pensando, mas ela se formou como advogada, fez o concurso, conseguiu. Sim, só que tem 2 detalhes nessa história. A primeira coisa que ela disse, ela começou como balconista. O que outras profissões, antes de ser advogada, você trabalhou? Que outras posições? Sim, balconista foi meu primeiro emprego em São Paulo. Antes disso, em Minas Gerais, até eu completar meus 18 anos e vir embora, como eu disse, meus pais se separaram, eu tinha 9 anos de idade. Minha mãe é mãe de 4 mulheres, então assim, ela precisava dessa prover dentro do lar, então a gente se viu na necessidade de começar a trabalhar muito nova. Então, eu com 9 anos de idade, eu já comecei a trabalhar com minha irmã gêmea, em casa de família, cuidando dos filhos das vizinhas, sendo babá, trabalhei de empregada doméstica, trabalhei como faxineira, trabalhei cuidando de idosos. Aí, assim que eu fiz 14, 15 anos, como se diz, eu já adquiri uma força muscular maior, eu fui trabalhar na zona rural plantando eucalipto. E para mim, assim, foi uma oportunidade assim, única, e eu falo assim, que foi uma bênção de Deus, porque o que eu ganhava em casa de família no mês, eu ganhava por semana trabalhando na empreitada de plantar eucalipto. Então, a eucalipto, para quem conhece, na zona rural, são aquelas fileiras de quilômetros. Lindas, aquelas árvores compridinhas. Sim, então era um trabalho assim, braçal muito forte. Você foi lá? Não tinha alojamento, não tinha banheiro, não tinha nada. Eu acordava 3 horas da manhã, sol quente, tinha que estar lá 5. Chegava da plantação, 5 horas da tarde, ia estudar à noite e chegava da escola 10, 10 e meia para 3 horas da manhã estar de pé novamente. Assim, foi uma oportunidade única. Foi quando eu comecei a ver dinheiro, eu não vou perder essa oportunidade. O que eu ganho no mês em casa de família, eu ganho semanalmente plantando eucalipto. E foi assim, com muita honra, com muita graça de Deus. Eu trabalhei um bom período e assim que eu fiz 16 anos, na minha cidade, que chama Carbonita, lá tinha, não sei se tem hoje, um projeto da prefeitura que chama Agente Jovem. Com esse projeto, eu tinha uma irmã mais velha que tinha trabalhado nesse projeto. Você só pode entrar com 16 anos, você tem a oportunidade profissional de, tipo, que estagiar em todos os setores da prefeitura para você verificar... Conhecer a área administrativa, como funciona. Isso, para quando você completasse a maioridade, você verificaria qual o perfil de local de trabalho você se adequaria melhor, tá? E nisso, algumas pessoas no final do programa eram contratadas, e Deus me honrou muito que eu fui contratada. Aí apareceu uma vaga na delegacia local, que é uma delegacia de município, onde o delegado ele era titular da cidade vizinha, que chama Itamandiba, que é mais ou menos a distância hoje de São Miguel Arcanjo a Itapetininga. Aí nasceu a sementinha. Aí nasceu a sementinha. Fui trabalhar como escrivã ad hoc, que é um convênio de prefeitura com delegacia. Ficava sozinha na minha cidade, tinha que ir 3 vezes na semana para a cidade vizinha reportar o delegado. E ele foi a minha inspiração para fazer o direito. Ele foi a minha inspiração para falar, eu quero ser delegada de polícia. O nome dele é Dr. Jorge Giovanni do Rosário Santana. Parabéns, Dr. Jorge, esperamos uma jovem. Espetacular, o que eu sei do direito, o que eu sei de bagagem profissional nessa área, foi ele que me incentivou, ele me dava essa liberdade de trabalhar, eu só aprendi muito com ele. Aí terminando lá o programa, 18 anos, fiquei mais uns 3 anos nessa delegacia, foi quando eu falei, eu quero ser delegado de polícia. Porque se você se acomoda, se você fica ali, como se diz, no quentinho, tá tudo bom, ganhando um salário mínimo como se contentando da prefeitura, se contentando com os elogios do meu superior, da equipe que trabalhava comigo, eu estava lá até hoje. Mas Deus sempre me deu essa vontade, essa... De superação. De superação, de sagacidade, de correr atrás, né? Porque eu tinha que fazer a minha parte. Aí eu falei para ele, pessoal, vou embora para São Paulo, vou estudar Direito e o senhor vai me ver agora quando eu me tornar delegada. E assim foi, vim embora com a cara com coragem, fiz Direito
e assim que eu tive a oportunidade de me organizar financeiramente com a minha carteira de cliente, sendo advogada, eu consegui parar para falar agora, eu vou estudar, né? A minha rotina vai ser estudar e só paro quando eu me tornar delegada. Foi isso então eu tive essa passagem antes. Gente, olha, é tão inspirador e tão motiva tanto ouvir essa história da doutora Fátima que eu queria fazer só mais uma pergunta. Como foi, que eu sei que também deve ter sido ralo, e eu sempre falo que tem sacrifício. O pessoal fala pra mim, eu trabalho 16 horas por dia. As pessoas, nossa, mas por que você faz essa loucura? Porque se você quer algo mais, você tem que se dedicar. E depois que você conquista, você tem que manter. Sim. Então são duas coisas que eu sempre falo para as pessoas. Agora, falando de ti, como você conseguiu pagar a tua faculdade de Direito, que é isso que o pessoal está curioso de saber agora? Sim, chegando em São Paulo, fui agraciada por Deus com esse trabalho como balconista na padaria. Uma prima minha aqui da zona sul de São Paulo me indicou, ganhava R$700 como balconista, e eu lembro que a faculdade era em torno de R$650, R$700. Como se diz, era elas por elas. Então, o que eu ganhava como balconista, trabalhando, tinha que estar 6 horas da manhã na padaria, eu acordava 4 horas da manhã para poder trabalhar na padaria, e à noite eu estava na faculdade. O que eu ganhava era para pagar a faculdade. E São Paulo, como todo mundo conhece, principalmente... Para você sobreviver, aluguel, comida, cidade cara, transporte... Aluguel, comida, e como eu fui muito bem recebida pela minha irmã, essa questão de comida, aluguel, eu não me preocupei nesse primeiro momento. Sua irmã que te apoiou em casa? Isso, me recebeu, minha irmã mais velha, chama Luana, que já estava aqui em São Paulo. O transporte, eu não tinha como pagar. Eu ia andando todo dia da padaria no bairro Morumbi, até ali perto do Borba Gato, ia e voltava todo dia andando, à noite, com minha irmã, porque eu não tinha como pagar o valor do transporte. A faculdade era ali na Zona Sul? Isso, ali, que a Uniban era ali, pertinho ali da estátua do Borba Gato. Então, assim, eu fiquei longos meses. Anos? Eu fiquei esse ano de 2010 até outubro, que foi quando eu consegui o meu primeiro estágio na área do direito. Aí ganhei um pouco a mais, aí já dava para pagar o vale transporte. Então, assim, foi uma conquista boa, que me ajudou muito. Gente, dá vontade de chorar de ouvir tudo isso, esse esforço, gente, essa persistência que é o que eu falo sempre, né? Sim. Passa pra mulherada, vamos lá, e pros jovens, para as jovens, às vezes eu encontro jovem na rua, tia, me ajuda a comprar não sei o quê, me dá dinheiro que você não quer, você não quer um curso? Não gosto de estudar não, tia. Eu tenho batido muito em cima dessa tecla. Se você não quiser transformar a sua vida para o bem, você vai para o mau caminho, né, doutora? Infelizmente, até você como delegada, a gente pega aí os jovens indo para um caminho ruim. Sim. Então, para a gente concluir, eu queria muito que... Eu estou nessa questão da defesa, né, da mulher, porque tem a questão da violência, né? Sim. E tem a questão da inspiração dos nossos jovens. Eu queria que você deixasse 2 recados. Sim. Um para as mulheres, com relação a esses relacionamentos tóxicos, né, que a mulher fica refém, acaba sendo agredida. A gente tem visto aí muitos casos de violência, infelizmente está subindo. A gente não está, né, o homem não está aceitando essa independência da mulher. Sim. Que conselho você daria para a mulher para tentar encontrar um ponto de equilíbrio numa relação, ou se ela deve realmente sair da relação? Sim, o conselho que eu dou, Cris, do fundo do meu coração, é porque eu sou uma pessoa que eu cresci num ambiente de violência doméstica. Eu cresci vendo meu pai agredindo minha mãe, e esse foi o motivo que eles se separaram. Na época não tinha essa questão de Lei Maria da Penha, que só começou em 2006. Então, assim, minha mãe era espancada todos os dias pelo meu pai, e eu cresci nesse ambiente. Então, foi uma das coisas, além de ter tido a oportunidade de trabalhar na delegacia, de ter tido um delegado de inspiração, foi esse senso de justiça. Eu imaginei, por isso que eu toquei nesse botãozinho, eu não sabia, gente, não foi combinado. Sim. Mas quando a gente tem essa coisa de querer, né, fazer uma justiça, às vezes tem algum, da minha parte, né, de psicóloga, algum ponto lá atrás, né? E sim, imaginei. Mas por isso que eu queria também que você dissesse, essa tua luta, né? Eu vou fazer justiça e tudo mais, e você vai pegar, hoje já pegou casos de violência contra a mulher, o que você orienta para as nossas mulheres? Eu costumo aconselhar os homens também, né? Sim. Para que eles ponham a cabeça no lugar e assim como eles respeitam a mãe deles, isso, eles consigam respeitar a esposa, porque eles fazem uma divisão, né? Fazem. E não é assim. Sim. Então isso é um protesto do meu movimento. Eu te pergunto, o que você aconselha? Sim, o que eu aconselho é que as mulheres tenham coragem, tá? Que é o principal ponto. Não aceitem essa situação. Essa situação não é normal. Tenham coragem, denunciem, procurem a delegacia de polícia mais próxima da casa de vocês.
que, graças a Deus, o nosso arcabouço jurídico hoje, ele é muito amplo e ele, cada dia que passa, ele se moderniza mais no sentido da gente ter guarida para dar proteção para essas mulheres. Então, assim, na delegacia de polícia que eu trabalho e sempre que eu estiver à frente, casos de violência doméstica não vão passar. Tá? A gente dá atendimento prioritário para as vítimas de violência doméstica, elas têm um tratamento diferenciado, tá? Porque a lei resguarda isso, é um direito delas e elas têm o direito de denunciar, elas têm o dever de denunciar. Vocês não precisam viver nessa situação e vocês têm quem ampare vocês. E para os agressores, o conselho que eu, se possa ser que eu posso dar, é no sentido de que conscientizem, da mesma forma que vocês tratem as mulheres assim, pensem na mãe de vocês. Vocês vêm de uma mulher. Então, assim... Nasceu de uma mulher que amou grandemente 9 meses aquela criança. Sim. Esperou aquela criança, se sacrificou. É isso. Então, nada mais justo de que vocês tratem a companheira de vocês com o mesmo carinho e amor que a mãe de vocês tratou vocês quando vocês vieram ao mundo. Exato, é sobre isso. Gente, pessoa maravilhosa. Agora para os nossos jovens, que infelizmente nós temos aqueles que presenciam, como você presenciou, eu presenciei também, de tios e tias e violências de filho com esse trauma. O que a gente pode falar para as nossas jovens e para os nossos jovens, para que eles não caiam por esse caminho da agressividade, mesmo que tenham nascido nesse cenário, nesse contexto, com família, de pai e mãe que bate, e os jovens e as crianças vêm, eu sempre briguei até na minha família, para as crianças não presenciarem certas conversas, certas discussões, né? Isso é uma coisa minha de mais de anos aí. Sim. O que a gente fala para eles, para os jovens? Então, um conselho que eu posso dar para os jovens é nesse sentido, de que estudem, peguem as oportunidades que Deus dá pra gente na vida e agarrem com toda a força. Por mais que o ambiente esteja difícil, que a gente, que se for o caso, venha de um ambiente humilde, de um ambiente de pobreza, de um ambiente que infelizmente tem violência, ou seja doméstica, ou seja de outra forma, peguem essa oportunidade para mudar a realidade de vocês. Não sejam mais uma vítima e não sejam mais um dos agressores. Façam diferente. Aproveite a oportunidade única que Deus nos dá no mundo para fazer a diferença e façam na vida de vocês. Comecem na vida de vocês, no lar de vocês, no ambiente de vocês e peguem isso de inspiração. Porque eu fui vítima de uma família de violência doméstica, eu passei necessidades e eu consegui, com a minha dificuldade, pegar isso para fazer a diferença. Então eu não fui vítima da situação. Faça a diferença na vida de vocês, na família de vocês, que vocês vão ser recompensados por Deus com certeza. Eu preciso dar um abraço para essa pessoa, ser humano incrível e que tá aí, gente, é o que eu falo, uma geração cura a outra, a gente não tem que fazer igual nossos pais, nós temos que melhorar o que eles nos deram de bom e multiplicar para um mundo mais feliz, mais justo para todos, tá certo? Parabéns. Romper ciclos. Doutora Fátima Vieira, anotem esse nome que vocês vão ouvir falar muito, que eu vejo lá longe, anotem esse nome, tá certo, minha gente? Obrigada pela entrevista, doutora, muito obrigada. Deus abençoe muito. Se precisar, sim, tamo pode junto, comer, tá bom? Muito feliz. Obrigada, eu também. Obrigada. É isso aí, gente. Anota aí. Tudo é possível sim. Vamos transformar na prática e vamos usar aí. Mulheres, não se vitimizem, usem o seu poder, né? E para os seus filhos também, tá bom? Beijo, beijo! É isso aí, pessoal. Estou de volta com vocês e vamos começar aquela pauta que eu disse sobre na infância há sinais. E tá aí na nossa telinha sobre os nossos arquétipos. Vamos começar do início, né, Thiago? O que são arquétipos? Estamos falando de inteligência emocional. Por que a Cris fala de inteligência emocional no programa dela? Porque tudo na vida, minha gente, a gente precisa ter inteligência, saber lidar com a situação, saber lidar com pessoas. Esse é o nosso desafio diário em casa, trabalho, amigos, casamento e tudo mais que vocês imaginarem na vida de vocês. É a base da nossa existência. Senão a gente não se relaciona nem com a gente mesmo. Certo, Ti? Sim. Thiago Virques, vamos lá. Falando então de inteligência emocional, nossa pauta de hoje de arquétipos. Vamos começar, eu vou fazer aquela brincadeira que todo mundo faz. O que são, o que comem, onde eles vivem. O que são arquétipos? Olha, antes de iniciar, só gostaria de falar uma coisinha além do que você disse, só para ilustrar um pouco mais.
Eu acabei de ver esse vídeo. Num bate-papo, um psicólogo estava comentando. Vocês conseguem imaginar como é viver na época do nosso tataravô? Há 3, 4 gerações atrás, quando não se tinha conhecimento que nós temos hoje. Gente, hoje em dia, com a inteligência emocional, a gente tem muito mais ferramentas, com a internet. Claro que existe aquele probleminha, né, de, infelizmente, insegurança, alguns problemas mais... Do mundo moderno. Isto. Por causa do excesso de Existe. competitividade, né? A competitividade, Também. eu digo no sentido de tanto conteúdo, tanta gente brilhando, e eu Hum, acho que hoje o difícil é você conseguir se destacar numa multidão muito grande de pessoas. Com certeza. E talentosas, Com certeza. não é? Porque a internet Só- trouxe isso. Só que nessa época não se tinha inteligência, então não inteligência ao nível de hoje. Então você imagina como eram as pessoas sendo somente instintivas, fazendo o que queria, sendo obrigadas ou obrigando a fazer coisas. Hoje em dia nós temos muito mais consciência de quem nós podemos ser e consciência de como tratar o próximo. E isso daqui, o arquétipo, é uma das ferramentas que Jung acabou trazendo para a gente para entender um pouco mais quem nós somos. Ano passado nós começamos a falar sobre os temperamentos visagistas, né? Uhum, Sanguíneo, uhum, colérico, uhum. melancólico, flemático. Esse daqui é um pouco mais diluído. Então são 12. 12 arquétipos. Então, pessoal, o que ele estava falando sobre o Tátara, a questão é assim. Hoje a gente tem formas de falar com as pessoas, na verdade. Nós temos maneiras de falar e essa maneira ela interfere muito nas nossas ações e nas reações das pessoas, né? A gente tem que tomar cuidado para não ser mal criado ou grosseiro com alguém ou com um filho, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E para a gente não criar situações, até no casamento, né? Criar conflitos à toa, desnecessário, né? Então, antigamente, a gente não tinha esse estudo para entender que a pessoa, não, deixa eu entender, porque a pessoa ela tem um temperamento assim. Se eu falar nessa hora errada sobre isso, ela vai explodir. Uhum. Não é sobre isso? Você sabia que a psicologia só tem 60 anos? Então, é tudo muito novo. Ela só foi aceita na medicina há 60 anos, apesar de ser estudada há mais de 5.000 anos atrás. Tá vendo? Entende? Então, nós, da nossa geração, aceita até um pouco melhor. Imagina, então, os mais velhos, que naquela época não era aceito. É tipo assim, eu vou dar um exemplo pessoal de casa. É como falar assim com as crianças, antigamente. Vai fazer, ponto, acabou. Uhum. Não pensava se isso na criança estava sendo um excesso de autoridade, Exato, não. uma agressão ou qualquer coisa assim. Hoje em dia, filho, você quer tomar um leitinho? A mãe pergunta por filho se ele quer. Antigamente não. Vai tomar, mas eu não gosto, não tem mais, não tem querer. Não tem, eu escutava assim, ó, criança não tem querer. Em casa era Criança assim também. não tem querer. Por quê? Vai comer o que tem. Não tem esse negocinho de, ai, não quero. Eu queria uma torta, eu queria um bolo. Isso que a gente tem hoje, né, que também está muito É uma facilidade, né? relacionado com a evolução da comunicação e da inteligência toda, para não criar um trauma na criança da imposição, né, de determinar de uma forma grosseira. Você fala com as crianças até com mais doçura, né? Sim. E tem também o Estatuto da Criança, aquela coisa de bater nas crianças para corrigir. Sim. E tudo isso que, né, caiu e que mudou, o diálogo tem sido cada vez a inteligência humana, né, mais Sim. presente para a gente evoluir, né? Infelizmente, em particular, eu digo que falta muito evoluir, principalmente nos relacionamentos, nos casamentos, ainda tem muita ignorância, é triste de ver, tem agressões, mas isso é uma outra pauta, mas faz parte também dessa questão da nossa evolução. Então, Exatamente, vamos faz parte exatamente da evolução. para esse ponto, em que a questão do estudo dos arquétipos está colaborando, está trazendo de evolução, linkando com isso. A questão é o seguinte: o ser humano ama controle, independente de qual personalidade. Por amar controle, também vai querer amar o entender a si mesmo e ao próximo.
a gente entendendo parte do quem nós pensamos ser e como nós vamos se mostrar para o próximo, a gente tem muito mais chance de conseguir ser ouvido, de ser entendido. E uma vez entendido, a gente tem mais sucesso. Claro. E através disso, isso daí é a melhor ferramenta que tem, o autoconhecimento. Vamos supor que você passou por traumas na tua infância e você tem uma personalidade muito mais contida, muito mais tímida. Só que você tem um dos arquétipos que é um aventureiro, que gosta de novidade, que gosta de enfrentar a lei. Só que você está tímido nesse momento. A gente pode trabalhar esse teu lado aventureiro para você sair desse trauma e viver, sabe? Ser uma pessoa que consegue andar no meio da rua de cabeça erguida e não tímido, fechado, preso dentro de casa. Por causa de um trauma de infância. Então, os arquétipos, na verdade, esse estudo, ele traria um perfil da personalidade, traços da personalidade Sim. que a pessoa carrega desde a infância. Sim. E esses traços, essas características no dia a dia dela hoje define comportamento e temperamento dela. Isso quando a gente fala sobre 1 a 1. O marketing hoje em dia, a mídia, Coca-Cola, Fazendo os merchan de McDonald's. graça. Corta. Perdão. Desculpa! Mas grandes marcas... Mandem autorização de publicidade, viu, agências? Veja meu @. Mas grandes marcas no mercado utilizam os nichos dos arquétipos exatamente para poder pegar aquela parcela da população que gosta daquilo. Uma pessoa que gosta de aventura, então nós vamos fazer um comercial sobre aventura. Uma pessoa que gosta de cultivar a sua criança interior, sendo mais alegre, divertido, brincalhão, até bobo, sabe? Se passando de bobo, mas no fundo não é, o comercial vai ser muito mais alegre e divertido. Né? Pode ser inocente. Então, o marketing utiliza muito dos arquétipos exatamente para poder pegar aquela parcela da sociedade que eles querem aglutinar, querem pegar. Ou seja, as marcas, elas estudam sim para manipular o nosso emocional, obviamente, e o perfil que há de estudo, nós chamávamos só de perfil antigamente, né? O perfil aventureiro, o perfil brincalhão, vamos fazer uma propaganda dessa forma, para pegar esse nicho de público, que é o público que está relacionado com aquele produto, né? Que aí vem essa questão do marketing que a gente estuda. Mas falando, por exemplo, dos sinais da infância, eu vou abrir um parênteses aqui e vou falar do Flávio. O Flávio, por exemplo, corta para cá, JP. Ele já olha assustado, com medo do que eu vou falar sobre ele. Lógico. Por que Flavinho tem medo de Cris Lopes? Responde. Tenho raiva de você. Nossa! Nossa! Chocou o Brasil agora! Por que você tem raiva? A gente tem raiva daquilo que a gente quer. Você está falando. Se eu vou para a rua, você quer brigar. O nosso gênio não está combinando e isso não é vida, eu vou me separar. Vai não. Se você teima, também sou teimoso. O nosso gênio vive em discussão. Se você acha que eu não sou bondoso, arranje um palacete e saia do meu barracão. Então a sua raiva é porque eu gosto de palacete, tu tem um barracão? É isso? É sobre isso? É, você mora num palacete, né? Moro nada, sou pessoa simples. Gente, mas o que você tinha perguntado? Eu já esqueci. Trabalha com a melhor idade, Cris Lopes. Eu já esqueci. Ele esquece a pergunta. Flavinho, não, na verdade eu ia contar. Eu falei que ia contar um segredo dele. Pode botar pra cá, JP. Eu gosto de ver a cara de pânico dele. Um segredo. Olha lá. Eu disse que eu ia falar. Nós estamos falando dos arquétipos, que são, né, o que significa na psicologia, na personalidade, né, que esse estudo todo que a gente está se aprofundando em inteligência emocional. E o Flávio, o que eu ia contar é que ele, quando ele era pequeno, eles colocavam ele em cima de uma mesa para ele cantar. Então, quando ele era criança, já tinha um arquétipozinho ali de 4 artista. anos eu tinha, 4 né? anos. 4 anos, 4 colocava anos. esse menininho bonitinho, ele canta. Vem, meu filho, canta para as visitas. Era Eu não sei, eu era tão pequeno que eu não sei como me lembro disso, como isso está gravado na minha mente, né? Ainda me chamavam de baianinho.
Baianinho, vem cantar pra gente. Olha, Mas tu tava no Sergipe, por que chamava de baianinho? Não, não estava no Sergipe, estava em São Paulo. Ah, você. Eu Mas vim com você 2 veio com quantos anos? Ah, você veio bebê pra São eu não Paulo? lembro de nada lá Do Nordeste você não lembra. Você só nasceu no Sergipe Só e nasceu. vieram com você no colo pra cá. Sim, Papai e mamãe. sim. E aí você foi criado no. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Te adoro, Flávio. Não dá pra tirar ele do programa, porque eu me divirto com ele. Mas você acho está que o com Brasil vontade de me inteiro. tirar do programa? Não, você fala isso porque eu arranquei a sua mesa. Até a mesa ela já tirou. Ele falou assim, mas por que eu vou ter que sentar no sofá Ai, agora, hein? meu Deus do Cadê a céu, minha né? mesa? Tava fazendo nada naquela mesa, você tava dormindo. Eu vim com 2 anos. 2 anos. Me fala É. onde que você foi criado. Eu fui criado na região de Presidente Prudente. Então, eu fiquei lá até os 16 anos. E aos 16 eu vim embora para Vicente Carvalho. Trabalhar. É. Agora. Não, aos 16 eu não sabia nem o que ia fazer na vida ainda, né? Tá. Mas vamos falar do arquétipo que a gente está falando de dar sinais na infância. Eles colocaram você, seus familiares, seus pais em cima da mesa 4 anos para você cantar. Muito Uhum. bem. E aí, o que você fazia? Você dava aquele show, entretia todo mundo. E aí, o que você fazia? Cantava. Cantava. Ah, E aí Thiago. eu pensava, Ah. eu sempre achei que quando eu crescesse eu ia ser cantor. Ah, lá, olha, deixa. Aqui está, Brasil, o sinal. O Ai, sinal ai, ai. do arquétipo de Flávio. Tiago Virks. Ele sempre achou, desde os 4 anos de idade, de que ele seria um cantor. E aí, o que isso significa? pelas músicas que Flávio gosta e pela postura que ele tem contigo, um dos arquétipos que fica literalmente notório é do amante. Que papo é esse? Eu sou aquele amante à moda antiga, Olha. do tipo que ainda manda flores. Ah, Meu Deus do céu. Eu acho que ele é aquele galanteador, né? Como ele acabou de falar, aquele amante à moda antiga, né? Você gosta de galantear, de cantar para as mulheres, não gosta, Flávio? nem tanto. Nem tanto! A cada frase ele canta uma música e quando vem convidado aqui, ele faz música também para nossa convidada. Você é galanteador. Mas não me considero galanteador. Nunca me considerei. Nunca me considerei. Você foi muito namorador? galanteador. Eu nunca perguntei para Rosângela Bose. Se me desse uma molezinha, eu... Olha. Tiago acertou o perfil de Flavinho. É sim, tinha essa ideia de galanteio. Se me E desse uma essa ideia mesmo do amante. Porque o amante em si não significa que é O a outro. baixaria em O si. outro, não. não. É isso, é a questão da conquista, sedução. Gosta de conquistar. Gosta de fazer com que Jogar o um Flávio charme. fique dentro do coração das pessoas. Gosta de deixar as pessoas à vontade, a um nível até de um carinho a mais. Ou seja, vacilou, Flavinho, tem que ficar atento, né, Flavinho? Creu. Creu. Pessoal, eu falo que eu posso ter há mais de 30 anos e eu me surpreendo todos os dias. Olha só. O Creu foi ótimo. Nem vermelho fica. Não vou mandar cortar, foi Mas por quê? engraçado. Foi engraçado. Eu tô brincando. Agora vamos falar, Tiago, sinais na infância, ele já gostava de cantar. Agora vamos falar da veia artística. A veia artística, ele, no caso, não estaria demonstrando um pouco de, vamos dizer, dessa coisa de seguir uma linha de cantor, que ele cantou e canta ainda bastante, é convidado, né, em Sim. eventos especiais, ou gravou também CD e tal, fez shows, essa coisa toda que Mas o fiz de Flávio brincadeira, fez. gravei um CD de brincadeira. Não, brincadeira, né? Artista que grava de Não. brincadeira 20 músicas. aham. Gravei de brincadeira. Sei. Só pra Isso foi uma guardar. realização de sonho, Só pra né? guardar. Sei. Isso foi uma realização de sonho. Então, mas eu não consegui realizar o meu sonho de ser cantor, né? Eu não consegui. Porque o que sobrou para mim quando eu tinha 18 anos são uma família de 9 irmãos, uma mãe e uma avó.
na minha responsabilidade. Você teve que trabalhar bastante. Eu só pra tinha sua 18 anos, família. então eu tive que afastar essa vontade de ser cantor, porque se eu quisesse ser cantor, eu tinha que viver dentro das rádios pedindo oportunidade, né? Pedindo, Aham. não é verdade? Sim. Então, acho que Deus me deu, então, como recompensa, já quando eu fui cantor, Ele me deu, então, a oportunidade de eu me tornar radialista. E na rádio eu desabafava, na rádio eu cantava todos os dias, né? Fiquei 25 anos fazendo rádio. Então aí a rádio me compensou a vontade que eu tinha de ser e não foi. Flavão, quais eram as matérias que você falava na rádio? Não, Olha a análise, eu era análise de Flavinho hoje, hein? eu era apresentador, Hum. entendeu? Eu não fazia jornalismo. Mas você brincava com a mulherada. Ah, direto. Se O faltasse, galanteador. se faltasse mulher no programa, não tinha programa. O galanteador. Seu arquétipo tá definido. Não, Mas alguma coisa sobre o arquétipo de Flávio? Eu estou com uma colinha aqui, tá? Então se eu olhar para baixo, já saiba que eu estou olhando minha Não tem cola. problema. Mas provavelmente ainda tem o criativo aí no meio. Só que o amante ainda é muito forte. Talvez seja pelo fato de você não ter tido o arquétipo aventureiro, que é aquele que quer explorar, que tem a Viver audácia. as vontades. Exato. Aquele que tem a audácia de ir. Sim. Talvez pelo fato de você não ter tido tanto o aventureiro, você acabou se contendo um pouco em dar esse passo da área artística. Mas existe. Tanto que até hoje você canta e seriedade é um amor de pessoa, cara. Tudo bem, eu só não me tornei um profissional. Sim. Se eu tiver que brincar, eu brinco. Sim. Sim. Mas eu não consegui me tornar um profissional, Ou viver seja, disso, viver da música. Ele fala né? de viver como cantor, de estourar na É, rádio, eu não vou dizer nem fazer estourar, show, mas viver, fazer etc. show, é. E me contentei com essa parte do rádio. Está feliz assim? Não posso reclamar, não. Tá rolando uma consulta aqui. Eu tô assim, ó, Você faz uma ping-pong. coisa, você faz uma coisa há 25 anos, você acaba Se realizando. aceitando, né? Se Sim. realizando, né? Você acha uma forma de se realizar, né? É. Isso é que é É. gostoso. Muito Isso é que é legal gostoso. essa consulta ao vivo. Eu tô adorando. No final... mas no final das contas, a vida É um é isso. exemplo, né? Muito. No final das Então, contas, você a vê. vida é isso. Você veja, a vida nos leva por caminhos que a gente não imagina. A gente não imagina. Eu fiquei 25 anos fazendo rádio, estou há 32 anos no jornal, você vê como eu sou velhinho, né? Você é um garoto. Você é um garoto ainda. 25 anos fazendo rádio, 32 anos no jornal e vim parar na televisão, isso nunca entrou na minha cabeça. Ele tá 3 anos perguntando assim pra mim, Isso ô Cris, mas o que é que você decidiu que eu tinha que ir pra televisão? Ele Não, sempre não. me pergunta, né? Mas, O que que você viu em mim? Falei, É. ué, eu vi a sua criatividade, seu improviso, seu carisma, por mais que você ache que não tenha. televisão foi uma das coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Mas tu sabe qual é o perfil Nunca. nesse caso? Eu falei pra ele, tadã, surgiu eu da sua vida. Pra você ser aventureiro. Eu acho que o aventureiro, ele tá vivendo agora. Por quê? Sim. Porque eu sou essa questão, assim, um pouquinho, vamos dizer, gosto de inovar o tempo todo, gosto de revelar pessoas, gosto de Sim. me aventurar fazendo, claro, coisas com sentido. E ele ficou muito surpreso quando eu convidei ele para vir. Não, Falei. fiquei mesmo, porque nunca fez parte dos meus planos. Mas isso, pelo pouco que eu percebo, existe um outro arquétipo por causa disso. O da pessoa comum. Para mim, por mais que na rádio você se realizava pelo esse teu lado cantor, esse teu lado de querer falar e se expor, no dia a dia você quer fazer parte do todo. Você gosta de fazer parte do todo. E a pessoa comum, o arquétipo pessoa comum é isto. É você se sentir pertencente num mundo onde tudo é igual, onde todos têm os mesmos ganhos, as mesmas conquistas. Então, por você fazer parte, é uma análise, uma suposição, aí teríamos que aprofundar um pouco mais Claro. para ter certeza. Claro. Só que o da pessoa comum é isso. É bom estar junto com pessoas e de igual para igual. E uma TV, uma câmera dessa para uma pessoa comum,
Por isso que ele tomou um sustinho. Tem dias que eu tenho medo de abrir a boca. Por isso que você canta. Por isso que você Mas canta. eu vou falar o truque do Flávio. Quando Ai, ele fica ai, ai. nervoso, é igual meu pai. Meu pai era assim também. Meu marido também tem um pouco disso. Eles cantam. Uhum. E quando não quer brigar, manda um recadinho através da música. Você já cantou para sua esposa? Não me recordo. Às Acho que vezes sim. um Acho que princípio provavelmente, de discussão Acho que e sim. aí canta aquela música. Mas, por exemplo, eu tenho você, tanto por exemplo, você pra sabe... lhe falar. E aí corta a discussão. Você já viu Sim. pessoas assim? Sim, Pois oxe. é. Mas, por exemplo, você Flávio. sabe que eu lhe respondo muitas coisas cantando em vez de falar. Aham, eu sei. Você sabe. Cantando e encantando. Ah, aí já é ela que sabe, né? Aí, Galanteador, agora tu me segura. Que esse arquétipo do galanteadora, mancha, moda antiga, eu vou ficar te enchendo o resto do ano. Pessoal de casa, tá muito bom o papo aqui. Nós vamos então abrir aí. Entrem com perguntas, dando descrição de vocês aí, perguntas para o Thiago no nosso WhatsApp. 11 99789 7070. O que você acha que da tua infância, que nem o Flavinho, né? Com 4 aninhos, botava ele na mesa para cantar para a família e tal. O que você acha que da tua infância veio para a tua vida adulta aí, do teu arquétipo, do Sim. traço da sua personalidade? Conta pra gente, curiosidade da Cris. Se tiver foto da infância, melhor ainda, que aí eu passo para o Thiago Vix fazer análise, não é legal, Nossa, Thiago? perfeito. Uma pequena descrição de como era a sua infância, né? Como você foi criado. Uma fotinho, nossa. Ah, A gente Thiago conversa vai amar bastante. fazer análise de vocês, e aí vocês dizem qual é a profissão que vocês têm hoje. Bem, daqui mesmo eu vou chamar nosso segundo comercial e eu volto já já para a gente continuar um pouco mais à frente nesse papo super legal, super interessante para a gente se autoconhecer, gente. Manda as perguntas, até já. Todos os domingos aqui, diretamente dos estúdios da ISTV, eu estarei com vocês falando de um conteúdo de qualidade para vocês, com nossos especialistas, advogados, psicólogos, terapeutas, para que a gente tenha muitas dicas de inteligência emocional, que a gente conheça os nossos direitos e que vocês possam curtir e interagir comigo através do nosso WhatsApp 11 99 789 7070. E neste mês das mães, nós estamos aí com o Dia das Mães se aproximando. Aqui na ISTV, a nossa campanha é Porque Eu Amo a Minha Mãe. Envie através do nosso WhatsApp o seu vídeo com o seu recado, a sua mensagem de amor para sua mãe. 11 99789 7070. E a gente vai colocar na nossa grade de programação aqui na ISTV e vai passar todas essas semanas até o Dia das Mães. Participe! Olá, Cris. Olá, mulheres conectadas.
Espero que vocês estejam bem, porque eu estou maravilhosa. Nós entramos no outono. De todas as estações, é uma estação que eu gosto, é o outono. Porque o outono ele sempre traz uma lição. Qual é a lição que o outono traz? O outono é uma estação que é meio cinza, né? Tudo meio cinzentado. Parece que vai fazer frio, mas ao mesmo tempo faz calor. É aquele solzinho de dia e aquela brisa na parte da tarde. O mês, é a estação onde as folhas caem, onde as árvores ficam peladinhas, né, sem folhas, onde as pétalas de flor também, as pétalas das flores, elas caem e fica aquela coisa meio cinzentada, mas olha, tem um mistério em tudo isso. Quando uma árvore, quando ela cai as suas folhas, elas estão se renovando. Aquela árvore, aquele caule, ele está se renovando, se revigorando, para que quando chegar a primavera, aquele caule, aquela árvore, ela já está firme, ela está viva, ela está pronta para receber novas folhas. Mas antes tem todo um processo. Então, o que eu queria falar para vocês hoje? Que quando vocês chegarem em um momento que às vezes nós temos que recuar um pouquinho, nós temos que nos afastar um pouquinho, faça isso quando você sentir que é momento. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente às vezes está num ambiente que a gente não é bem-vindo, a gente se envolve em situações que machucam o nosso coração, machuca a nossa alma, e aí a gente acaba sofrendo. Então, quando chegar em certos momentos, em certas situações, às vezes o melhor remédio é você se afastar. Se afastar, se revigorar, tomar força, tomar fôlego. E se você tiver que viver aquela situação, você vai viver aquela situação, mas de uma forma diferente. Porque você parou, você se afastou, tomou fôlego, você refletiu. E às vezes o sábio é aquele que se cala. Tem uma passagem bíblica que fala, um provérbio, quando o tolo se cala, ele é mais sábio do que o sábio. Então, às vezes, nós temos essa necessidade de nos afastar um pouquinho, nos resguardarmos, entrarmos numa caverna e ficar por um tempo, até se revigorar, como a águia. Como a águia, quando ela está ficando velha, ela vê que as forças se acabam, que ela vai morrer logo, ela vai para uma montanha, ela vai para um lugar bem alto, e ali ela fica naquele sofrimento, naquela situação. Ela tira o bico, ela tira as garras, ela arranca as penugens e ela fica ali por um bom tempo. E aí as penas crescem novas, bonitas, nasce um novo bico, novas garras, e aí aquela águia, ela vive por mais uns 30 anos. Então, muitas vezes nós temos que fazer como a águia, nos afastarmos e no momento certo, quando a gente voltar revigorada, a gente voltar firme, forte, para enfrentar a vida e muitas situações que muitas vezes são situações desagradáveis, mas que nós precisamos passar, tá? Então é isso que eu queria deixar para você. Seja como a águia, alcance lugares altos, voe o mais alto que você puder, enxergue aquele problema, aquela situação de cima para baixo. Um grande beijo, Cris, um beijo, mulheres conectadas, e até domingo que vem. Tchau, tchau! Bem, pessoal, então vamos continuar essa pauta que está fervendo. Estamos descobrindo os mistérios de Flavinho. Flavinho, como você está se sentindo com essa
consulta, vamos dizer, ao vivo. Conta aqui, vamos quebrar o gelo um pouquinho. Conta aqui para o Brasil. Como é você ouvir, por exemplo, de um terapeuta, psicólogo, consultor de imagem, tudo junto, essa análise do seu perfil galanteador? Você ficou surpreso? Ai, lógico, eu não sou. Brasil, ele acha que não é, mas ele Oh, é meu Deus, sim. eu não sou. JP, você que já está 3 anos aqui com ele, o que é que você acha? Medo de se comprometer, JP entrou aqui com medo de se Ai, comprometer. ai, ai. Minha gente, se conhecer é muito importante. Flavinho, você, por exemplo, a gente fazendo essa análise, né, falando sobre ti e tal, e seu perfil, por exemplo, desde criança, cantava essa coisa, e aí você tem essa pegada com a música que você gosta de comunicar através da música, apesar de ter revelado pra gente que você não conseguiu ser um cantor profissional por conta de que você tinha que sustentar a tua Compromissos, né? família. Muito compromisso. É. Ou eu ficava dentro de uma emissora de rádio pedindo, pelo amor de Deus, para deixar eu cantar, ou eu tenho que trabalhar Ou comia. para cuidar, né? Aham. Mas valeu a pena. Valeu? Valeu. Valeu a pena. Deu música, minha gente. Valeu a Bem, pena. vamos continuar então essa pauta, mas antes, Flavinho, eu quero chamar aqui o pessoal de casa, porque nós temos aí a campanha do mês das mães. Segundo domingo de maio, sempre o dia das mães. Flávio, ano passado, conta aqui para o pessoal de casa, o que você lembra que você participou da nossa campanha do Dia das Mães? E eu queria que você desse só uma palhinha dessa música. Ai, ai, ai. Gente, Qual música? que você cantou no Dia das Mães, você lembra ainda da mãezinha? Não. Lembra? Vai lembrando aí. Pessoal de casa, então vamos lá. Dia das Mães, mande o seu vídeo no nosso WhatsApp que tá aí na tela, 11 99 789 7070, porque eu amo a minha mamãe. Gente, muito fácil essa. Mande um vídeo de até 30 segundos que eu vou colocar o seu depoimento, a sua mensagem de amor para sua mãe na nossa grade de programação da ISTV e também no meu programa Domingo com Cris Lopes às 18 horas para vocês se verem, para a mamãe de vocês que às vezes está em outro estado, outra cidade, ela pode, até outro país, pode ver a ISTV através do site istv.com.br ou dos nossos aplicativos do celular, Android ou iPhone, Apple. Android chama ISTV HD ao vivo, é só baixar o aplicativo gratuito, você assiste o que você está vendo aqui na televisão. Vai viajar, quer ver a Cris naquele domingo? É só baixar o aplicativo ISTV HD ao vivo, ou então quem tem iPhone, baixa o nosso ISTV Play, que é só criar o login, né, o seu usuário, sua senha, que a televisão é transmitida gratuitamente 24 horas. E tem a parte das assinaturas de filmes, se você quiser, que também é maravilhoso, ver filmes, séries e desenhos clássicos da nossa ISTV, o ISTV Play, tá certo? Bem, Flavinho, você, sua mãezinha, linda, fofa, quantos anos tá tua mãe agora? 93. Que lindinha, gente. Ela vai jantar com a gente, ela se arruma, ela vai para restaurante, ela é socialmente ativa, sua mãe. Fale por que você ama a sua mamãe, aqui para a câmera. Olha, é tão difícil falar da mãe da gente, porque a gente nasceu, veio dela, cresceu aos cuidados dela, todo tempo da vida a mãe dedica para o filho. Então, falta até argumento para você chegar e falar sobre a sua mãe. É difícil. Mas por que você ama ela? Primeiro, porque eu aprendi a amá-la, porque ela cuidou de mim o tempo inteiro, e muito bem, entendeu? Então, não tem jeito de não amar, né? De não querer bem. Não tem jeito. É mãe, gente. A gente sabe porque a mãe, que nem minha mãe, abriu mão da juventude dela, abriu mão de estudos para me criar, para assumir Me a criou gravidez. bem, E me criou direitinho? direitinho. Olha o perfil galanteador aí na área. Ó o perfil. Ó o perfil. Criou direitinho. Em off, pessoal. Muito bem, pessoal. Bem, então vamos lá. Vamos continuar agora esse papo. Mandem aí no nosso WhatsApp, 11 99 789 7070.
infância. Eu Mas... lembrei a música. Lembrou? Pera, Lembrei gente. por acaso. Muita calma, a televisão, improviso, sabe como é, tudo muito espontâneo. Nosso programa estava falando porque ele ama a mãe dele e pedi para ele se lembrar da música que ele cantou o ano passado na nossa campanha de Dia das Mães da ISTV. Qual foi? Vou cantar um pedacinho. Entre os dias mais lindos de maio, é o segundo domingo do mês. É o dia dos dias mais lindos, por lembrar quem por nós tanto fez. Emocionou, meu amorzinho, ele emocionou, gente. Oh, quão Mãe. doce, qual suave é o nome. Até desafinei. O que você pensou quão agora? doce, qual suave é o nome de mãe. Como é suave esse nome de amor. Ela vive por mim. Ela vive por nós. Ela chora comigo na dor. Faz esse pedacinho. Quem vai chorar sou eu agora. Minha mãe querida, amiga de todos os momentos. Fala de mãe, gente, é sempre muita emoção. Então, quem tá longe da mamãe, dá aquela telefonada, manda uma mensagem de amor. Não deixem de expressar o amor de vocês, porque o tempo passa muito rápido, né? Voa. E às vezes a gente deixa de expressar o amor pelas pessoas e quando a gente vê, já perdeu, a pessoa foi embora. Ou tem gente que está brigado com a mãe, meninas que às vezes não se entendem com as mães, ou filhos. Os filhos geralmente com mães são carinhosos, mas às vezes também dá aquelas respostas que magoam a mãe. E a mãe super dedicada, super amorosa. Toda mãe quer bem ao seu filho, né? Independente da personalidade da mãe, mãe é mãe, tá certo? Então, mande aí seu vídeo. 11 99 789 7070, 30 segundos, porque eu amo a minha mãe, tá certo, gente? E a gente vai botar na nossa grade de programação no mês, na campanha do Dia das Mães, né? No mês das mães, que é o mês de maio, mas é logo no segundo domingo, então eu comecei aí um mês antes, né? Agora no mês de abril, tá certo? Tá dado o nosso recado, Flávio. Obrigada. Dá um abraço. Emocionou, meu amor querido. A verdade do nosso... eu botei na mão no microfone. A verdade do nosso coração, essa espontaneidade, a gente viver na transparência é muito bom, gente. Faz muito bem para a nossa alma. Claro que uma transparência sem a gente ofender e magoar o próximo, né, Flávio? De uma forma leve, educada, gentil, não é? A gente tem que tratar como a gente quer ser tratado, certo? E expressar o amor não é vergonha, tá, gente? Eu vejo muito jovem aí travado, com dificuldade de se comunicar. Abraça, beijo sua mãe e diz que ama sim. Não precisa criar uma distância, não precisa ter raiva. E ela está sempre certa de uma forma ou de outra. Mesmo que, às vezes, a forma de cobrar não seja aquela que você gostaria de ouvir, mas ela vai estar sempre certa porque ela tem experiência de vida, né? Então a gente tem que ouvir as nossas mães e amar, tá certo? Bem, tá dado o meu recado. Vamos voltar aqui, Flavinho, que a gente largou o Tiago. Tiago Virques. Continuando aqui, que nós fizemos aí tudo, né? Mexemos com as emoções do Flávio, fomos lá, cutucamos a infância e a mãe. Hoje eu peguei pesado com ele, né? Pegou. Eu peguei pesado, vou dar um tempo para você. Recomponha-se. Flávio, eu tô brincando. Mas eu acho que é importante esse exercício, né? Do autoconhecimento, sim, e das nossas emoções. Doutora Irmã, que trabalhou comigo na primeira temporada do meu programa, nós estamos no terceiro ano, né? Em 2023. Ela falava uma frase que até falei para minha mãe hoje de manhã. Sinta as emoções, né? Então, é importante a gente sentir as emoções para a gente viver uma vida plena, uma vida verdadeira, né? Sim. A gente, como se diz, a gente dá muito fake nas nossas emoções, né? A gente finge muito, né? Esse momento de vocês dois ali é o momento sincero de vocês. O que vocês dois acabaram de fazer é exatamente o que você está explicando. Vocês viveram um momento limpo, claro, pleno de vocês. E viver isto, hoje em dia, a gente conseguir dar essa transparência para nós, é um belo de um desafio, porque a gente está toda hora com o dedinho aqui, ó, subindo e descendo na quantidade de informação que acontece, que a gente deixa
o nosso pessoal para segundo plano e prefere ver o que está acontecendo No no mundo novo. dos outros, é. Então é difícil controlar a ansiedade, é difícil a gente conseguir colocar projetos em prática. E esses momentinhos, eu tô também mexido aqui dentro, tá? Eu Já não deixo vou claro. cutucar você, eu vou deixar para cutucar você no próximo final de semana, Ui! porque se eu cutucar vai ter 2 chorando aqui. Deixa ele É, hoje. Aí você sabe que eu sou chorão, Aí, não dá. na hora que eu apertar o gatilhozinho de Thiago Vickers, que eu também sou psicóloga, É. e eu for falar de mãe, aí pronto. Eu vou poupar você, tá bom? Obrigado. Obrigado, você é muito Pessoal de gentil. casa, vai mandando aí no zap, infância, o que você fazia na infância, como super-herói, como cantor, como médico, o que você brincava, o que né, tem a ver com você. Agora vamos lá. Trazendo da infância, o Flávio deu um exemplo para a vida real dele, né? Que ele aplicou na rádio, cantava na rádio, a brincadeira que ele fazia de criança em família e tal, o gosto por cantar, canta aqui comigo no programa, né? A gente se comunica através da música. Falamos tudo isso. Aí eu te pergunto, o que é engraçado? Vocês se comunicam através da música, Sim. isso é muito bonito. É que eu cresci nesse ambiente, meu pai fazia isso, meu marido faz isso e o Flávio faz isso. Então ele é, vamos dizer, a terceira imagem, assim, na minha vida desse tipo de comunicação. É interessante. Muito. Bem, agora vamos. Pessoal de casa está curioso. Que tipos de arquétipos? Você falou que existem 12. Dá para você dar uma pincelada para o pessoal entender? Nós vamos falar mais vezes sobre isso, mas Sim. fala pra gente dos tipos que existem. Que inclusive a gente é um assunto extremamente extenso, Uhum. mas eu vou tentar resumir bem rapidinho. Sim, mas nós assim, vamos né? fazer episódios pra gente encaixar todo mundo vai se ver nessas descrições. Boa. Bora lá. Primeiro tem o inocente. O inocente é aquele que acredita em tudo, é aquele que acha que tudo é um mar de flores, geralmente os espirituais, mas nem todos, tá? Isso não é regra, mas são pessoas que acreditam muito no impossível. Então, essa pessoa, se formos ver um comercial, tudo que for mais lúdico, virado para a natureza, coisas de igualdade, mais uma igualdade até em espiritualidade, eles vão se conectar. O explorador. O explorador ele já quer ver o novo, ele não consegue ficar com o pé parado num lugar só. Ele tem que sempre estar em terrenos diferentes, descobrindo, conhecendo, sabe, pessoas que são aventureiras. Mesmo que elas tenham a sua casa, elas sempre estão com o pezinho em outros lugares. E esse tipo de pessoa vão ver, né? Tá com o pezinho em outros lugares, tem outras Não é verdade, né? É Tá sempre verdade. buscando novos conhecimentos, se multiplicando. Só que geralmente não é tanto de conhecimento não, viu? É mais de experiência física. Ah, é? Não. É mais O de negócio experiência física. No caso, eu quero ir lá nas Ah, o cataratas viajante. de Lavaí. Ah, tá. Exato. Esse é o viajante. Não. O explorador é viajante. Tá certo. Exato. O sábio. Os sábios já são pessoas que têm o conhecimento, não aceita que outras pessoas batam de frente com ele ou venda algo, sendo que ele já sabe o que quer. Então são pessoas que geralmente você tem que deixar livre para elas escolherem as coisas. Ou até mesmo você fazer alguma jogadinha ali para induzir a pessoa de que é ela que está fazendo a escolha, não você que está mostrando apenas 2 opções. Entende? São pessoas bem difíceis até, mas são pessoas que quando você conquista, menina, os melhores seguidores, os melhores companheiros. Os sábios. Nossa Senhora. O herói, que inclusive foi o tema, né, do vídeo do domingo passado. Sim. O herói quer defender os outros. Ele literalmente vai Quer colocar... fazer justiça. Também. Vai pegar a espada, vai colocar a capa e vai lá. Eu sou o herói. Vou dar meu corpo, mesmo não sendo a prova de balas, eu vou tomar um tiro por você. Então são pessoas que servem muito, são pessoas que têm coragem e audácia de deixar até mesmo os seus sentimentos de lado em prol de quem está ao redor. O próximo, nós temos também o amante, né, que a gente estava falando agora há pouco. Que o amante, no caso do Flavão... Amante, a moda antiga, né? Flavinho. O amante, ele já gosta de seduzir, gosta de encantar, gosta de fazer com que tudo tenha uma conexão amorosa. Tanto que muitos comerciais de chocolate fazem isso, né? Chocolate, joias. Então, mostra a pessoa recebendo chocolate, presentes, aquele galanteio da conquista. Exato. Uhum. Também temos o da pessoa comum, né? Que eu falei agora há pouquinho, que aí é a igualdade a todos. Tá. Nós temos várias marchas hoje em dia, né? Da igualdade. Da igualdade.
Claro que cada um no seu nicho, mas as pessoas, quando você vai ver algum comercial, alguma imagem sobre isso, é igualdade. Esse daí... Você quer dar Pessoa risada? comum. Vou abrir um parênteses da igualdade, que o pessoal me criticou, mas é uma realidade. Esses dias eu ia ser assaltada e o menino chegou, olhou para o meu notebook, olhou para o meu celular, Flávio, chegou no final da situação, no café. E aí eu resolvi pagar um café, chamei para a mesa, paguei um bolo, falei, olha, senta aqui. Chamei o menino que tinha intenção, olhou, pelo menos com intenção parou a bike e veio na minha direção. E aí, muita gente se incomodou com isso, né? Porque eu criei uma situação de igualdade na prática e é muito difícil, né? Eu acho que a gente fala de igualdade, mas assim, poucos têm coragem de fazer uma coisa dessas. Isso choca. Porque é uma igualdade na prática, e eu sou muito da prática. E isso choca um pouco as pessoas. É interessante, Choca. porque eu percebo que hoje tem muito discurso, mas prática eu vejo muito poucas ações. Muito, muito pouco na prática. Muito. Sim, porque eles têm medo de perder o que já tem. Não só físico, até mesmo emocional. Claro. Infelizmente tem muito disso, isso choca. Nós vamos falar dessa pauta futuramente, logo, logo. Vamos continuar nos arquétipos. São 12, nós estamos lá Agora estamos indo para o 7º. pro 7º. Eu falei pessoa comum, igualdade, vamos lá, o 7º arquétipo. O bobo. Palhaço. O bobo é um brincalhão. Exato. Que a gente fala assim, isso aí parece um bobo da corte, é isso? Exato. Seria essa brincadeira? Aquele que não para de fazer piada, não para de brincar. O tempo inteiro. Nem parece que nem parece que aquela pessoa tem um mau humor. Isso é uma defesa? Claro. Total. Opa! Não só uma defesa, como também uma fuga. É uma forma da gente conseguir fazer com que o nosso dia a dia seja mais leve. Certo. Então, tudo que for de imagens, fotos, vídeos que tenha a ideologia da criança, sabe? E mais Da infantilizado brincadeira. ou exagerado, Aham. a gente pode... Vamos fugir da realidade e ser criança. Seria Exatamente. esse arquétipo bobo. O Tá. arquétipo do bobo. Depois. Também temos o prestativo. Ah, Que esse prestativo ele é além do servir do herói. uhum. Porque o prestativo, ele vai querer tomar conta e organizar tudo, alinhar tudo, sabe? Ser aquele que é prestativo, como o próprio nome já diz. Todo mundo sabe, Né? né? Uma pessoa que faz, realmente se doa. Exato. Só que diferente do herói, que coloca o corpo à prova, né? Se desgasta demais, o prestativo ele tem uma forma mais sutil de trabalhar. Certo. Vamos lá, o fora da lei. Que esse daí eu acho mais legal de Opa. todos. Quem seria? Por incrível que pareça, eu acho mais legal. É legal porque seria um personagem tipo de filme. Sim, tanto o herói, que vamos supor que o herói, eu como homem, fui criado à base de Superman, Flash, essas coisas, né? Então a gente tem uma imagem muito forte de super-herói, da mesma forma que a gente também dos anti-heróis, dos vilões. O fora da lei, teoricamente, seria o vilão, mas é aquele que quebra as regras, é aquele que não quer utopia, é aquele que, por que isso daqui tá aqui? Não tem que ser assim, isso não é regra, eu ponho as minhas regras. Muda Então- as coisas de lugar, vou criar regras novas. Exato, são eles que são as pessoas que vão trazer uma ideia nova para aquilo que está muito batido, aquilo que já está muito certinho e precisa ser mudado. Tá. Eles é que vão trazer. Eu acho Pessoas bem que não bastante. gostam de regras. Exato, não Tá gostam. certo, Não gostam, eles vão lá e mudam. E Tá aí entra margens para discussões. tá certo. O mago, que esse também é outro, que esse daí é um dos que eu gosto. O mago, o que seria o arquétipo do mago? É aquele que tem a ideia, tem o conhecimento e faz por onde fazer acontecer. As outras pessoas vão ficar olhando e... Nossa, isso é impossível, como é que você fez? Coloquei em prática. Coragem! Eu coloco isso em prática porque minha base é ser cabeleireiro. Eu já sou há 20 anos trabalhando com isso. E aí, o Corta o psicologia cabelo. já veio junto, porque todo mundo eu falo pro pessoal, né? Cabeleireiro é psicólogo. Só que até agora, pelo menos perante a muita gente que eu conheço, não foi colocado em prática. Porque a gente entende que cabeleireiro vai mais na suposição, na ideia, na experiência de vida. Mas quando a gente vai colocar em prática, é difícil ver isso. Claro. E eu tô trazendo o mago nessa hora, que eu tô fazendo acontecer. Eu tô Claro. fazendo acontecer, Claro. passo a passo, mas existe sim esse lado E psicólogo. você é do aquele cabeleireiro que se especializou, né, na questão do estudo psicológico, né, da terapia humana, nessa questão da inteligência. Exato. Porque no final as pessoas gostam de desabafar, né? Elas gostam de ser Precisam, acolhidas, elas gostam de ser acolhidas e elas gostam de ser pertencentes a um grupo. Então, quando você entra no meu salão
entende que você vai ser acolhida e você vai pertencer ao Estúdio Virx, o mundo muda. Interessante. Temos mais arquétipos, terminamos. Só 2. Mais 2. O criador, que aí entra bem o pessoal do marketing, que é o que tem ideias, cria, imagina, projeta, digita, é aqueles que explodem de ideias. E o governante, que eu tenho certeza que você vai se gostar. Eu quis deixar por último. O governante, como é o governante? É aquele que literalmente gosta de liderar. Independente de quem estiver à frente, doa quem doer, eu vou liderar. E eu vou estar à frente de tudo. Mesmo que para isso eu tenha que mover céu e terra. E por que tem a ver comigo? Não sei! Aí você concorda com isso, Flávio? Plenamente. Plenamente! Sim, eu já nasci. A minha mãe falou que no berço... pra mandar. No berço, Não não é é isso, não é bem isso. É que no berço, minha mãe dizia que eu já contava até 10. Ui! A menina, ela falou assim, essa menina ficava durinha em pé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu falei, nossa, já era autoritáriazinha, mandantezinha no meu berço. E a gente tinha que dividir o berço, acho que com outro irmão, que eu lembro que eu ganhei o meu berço, era uma empresa que meu pai trabalhava muito boa, e era um berço da Disney, tinha os desenhinhos e tal. E eu sei que depois que nasceu meu segundo irmão, acho que eu tive que dividir território, e eu lembro de dividir território também na nossa cama, quando era criança, era muito comum, né, 5 anos de idade, dividir, dorme um para um lado e para o outro, não tinha esse negócio muito de beliche, não tinha muito recurso também, né? Eu me lembro disso. Mas que eu, de pequenininha, eu já pegava meus irmãos e, para mim, tem que estudar. Eu sempre, mesmo com meus projetos sociais, essa coisa de capacitar, eu quero que todo mundo evolua pelo estudo e pelo trabalho, né? E eu pedi uma lousa de presente, que pequenininha, eu já dava aula para eles, sentava os dois e vamos lá, vamos estudar. Eu tinha lousinha para dar aula, assim. Eu ia nas reuniões de escola, a mamãe trabalhava. Enfim, depois a gente faz análise de Cris Lopes, que não vai dar tempo, não. Você veja que você nunca está errada, mas nunca. Eu nunca vi você admitir um erro. É porque, assim, eu, entendeu? na verdade... E quando está, você ainda dá pau nas pessoas para a pessoa desistir de falar que você está errado. Não, na verdade é que eu sou assim, eu vejo vários aspectos. O que é considerado um erro por algumas pessoas, eu considero inovação. Porque eu saio da regra. E como eu saio da regra, às vezes as pessoas acham que são um erro. E não é um erro. É uma inovação que as pessoas não estão prontas para aquilo que você está propondo. Você acha que eu passo pelo quê? É a mesma coisa. Um cabeleireiro que corta, pinta, borda no salão de beleza, falando de psicologia, esse daí só sonha. Não, e tá prestando consultoria de imagem. Consultoria de imagem. Quando você... Veja bem, eu ouvi isso de um executivo de uma televisão que eu trabalhei. Quando você está à frente do seu tempo, ou você se preparou para isso, e você traz para um mundo que as pessoas não estão preparadas, você é o louco. E todos os gênios que já morreram na vida, não estou dizendo que eu sou gênia, mas todos que sugeriram inovação, sempre foram taxados de loucos. Então, existem algumas coisas, não é que eu nunca estou errada, é que quando eu sugiro e aquilo não é a realidade daquele grupo, causa, né? Causa. Mas depois a gente vê que o grupo entendeu. Eu vejo isso com muitas mulheres que eu fiz o nome aí, botei para trabalhar, ou que já trabalhavam, que eu dei visibilidade, e que elas entenderam e se reinventam, inovam, aprenderam a ousar e fazer sucesso, e eu fico muito feliz com isso. Amém. Amém. E é esse tipo de inovação que a gente precisa hoje em dia. O mundo tem que evoluir. Sim. Claro que a gente nunca vai poder perder a estabilidade, o conhecimento, porque sem estabilidade de conhecimento a gente cai, não tem onde pisar. Em um círculo a gente não consegue pisar com estabilidade, mas num quadrado sim. Então as pessoas que conseguem girar como um círculo, a gente pode até andar bastante, mas sem ter um chão para poder correr. Eu vou muito pela lógica também, né? Eu sempre acho que assim como eu quero ser gentil com todo mundo, me doar, e eu também quero que as pessoas espontaneamente analisem e ou valorizem a oportunidade, ou olhem com um ar de prestatividade, todo mundo andando junto em equipe. Isso para mim faz uma diferença. Se eu vejo alguém do grupo que pode ajudar, não está ajudando o outro, não está colaborando, aí eu fico louca. Tem que entender o motivo daquilo. Sim, eu gosto de porque analisar. cada pessoa é uma pessoa, né? Sim. Bem, pessoal, o papo tá muito bom. Flavinho, obrigada pela participação nesse tema.
O que você achou? Temos aí 20 segundos para encerrar. Muito bom. Muito Curtiu? bom, ótimo. Diferente. Terão mais assuntos, tá? Faço questão que você participe. Thiago Virques, obrigada. E vamos encerrar. Abre câmera para este Brasil. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Vamos olhar as mensagens todas com carinho e até domingo que vem, 18 horas, aqui na ISTV, tá certo, gente? Beijo, Brasil!